força, nem com luta física, mas é pelo seu espírito. É o Espírito de Deus que trabalha. Sabe aquele momento, meus amigos, quando um homem de Deus, um ungido, resolve abrir a sua boca e falar exatamente o que está no seu coração? Foi exatamente isso que aconteceu com o tal pastor Océlio Naor, presidente da convenção da Comiadepa, né? Convenção das Assembleias de Deus, que resolveu transformar o púlpito em um palanque de preconceito e soltou uma pérola. Vamos recordar a pérola? Eu digo para os jovens hoje, olha, se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais cara. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, tem que comprar mais um creme, mais não sei o que, mais não sei o que, vai ficando caro. É lamentável, cara, mas é exatamente isso que ele falou. Segundo ele, mulheres negras seriam mais baratas para o varão casar-se, ou seja, para manter. Diante de toda a repercussão que houve, você não vai acreditar o que a convenção fez. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só onde tiver internet. Bem, faltou até palavras. Eu estou fazendo aqui um react do canal Fala Zaio, a qual mando um abraço para ele, carinhoso, porque ele abordou todos esses temas com muita sabedoria. Então, até porque ele, como judeu, também sofre algum certo de preconceito. Então, gente, para falar a verdade, eu vou bater um pouco nessa ferida, mas não do jeito que o Zaio está falando. A verdade, Zaio, é que nós brasileiros, ao decorrer das décadas, somos bombardeados por filmes de Hollywood, seriados, abordando racismos, abordando racismo contra negros e contra judeus. Contra judeu eles pararam um pouco, né? Até porque os judeus dominaram lá Hollywood, muitos atores que todos nós gostamos, muitos cantores que nós admiramos são judeus. Então deu uma parada, mas com os negros aquilo continuou sendo produzido desde os anos 60, lá de dia e de noite. E contra os índios americanos também. Porque o Marlon Brando não tem nada a ver com índio, mas era ele que interpretava os índios nos filmes. Então, e esse avalanche de filmes falando de racismo só fez com que o racismo proliferasse. Quase não saiu. O meu pai era branco, que já falecido, a minha mãe negra. Então a gente cresceu numa família misturada e nunca vi o meu pai ou minha mãe se ofenderem por causa das cores. É lógico que tinha lá umas encrencas, mas era por outros motivos. Mas o que eu percebo, que na minha adolescência, dos anos 70 para frente, o tal do racismo, ele era menor. Mas à medida que o mundo foi crescendo, evoluindo, e esses filmes foram ganhando corpo, as pessoas parece que compraram aquela ideia americana. E, curiosamente, de 10 anos para cá, as igrejas evangélicas envolvidas com política, elas potencializaram todas essas coisas. Então, por isso que um pastor é capaz de pronunciar uma besteira dessa. É por isso que ele é capaz. Entendeu? E o que é pior, ninguém fez nada. Você sabe quando alguém vai fazer alguma coisa? E agora vem a minha crítica. Quando o Felca fazer um vídeo falando sobre isso.
Se o Felca fazer um vídeo falando sobre isso e o vídeo ter milhares de visualização, aí tudo enquanto é autoridade do país vai se sentir na obrigação de fazer alguma coisa. Porque eles viram, eles assistiram e não fizeram coisa alguma. Mas se o Felca fizer um vídeo fazendo uma crítica sobre esse assunto, aí parece que a justiça brasileira, que de alguma forma, estou dizendo parece, que é movida por telinhas de televisão. Se deu visualização, eles agem. Se não deu, eles dão uma de esquecido. Desculpa, mas eu acho que é isso. Porque esse caso aí que o Felca denunciou, isso aí está mais de 10 anos falando, fazendo, acontecendo e ninguém nunca fez nada. Alguém até já reclamou, mas como não teve repercussão, todo Ministério Público, todo mundo fez vista grossa. Essa que é a verdade. Né? Bom. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar porque é mais interessante. Velho, é uma verdadeira lástima. Chegaram a carregar o cara nas costas. Antes de eu mostrar, gostaria que você conferisse a sua inscrição aí, se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like que é importante. Se inscreva no canal do Zaio, mas no meu também, tá? Dá uma forcinha pro negão aqui. Ajuda a hypar, tem um botãozinho do... Afinal de contas, nós damos menos despesa. Afinal de contas, nós damos menos despesa, a gente come menos, né? A gente não come picanha nem contrafilé, a gente só come carne de segunda. Até me engasguei por falar besteira, viu? Misericórdia. Hypar também. O seu comentário ajuda bastante e bora pro vídeo de hoje. Vamos lembrar o caso? Olha só. No dia 9 de agosto de 2025, agora, durante um congresso da Assembleia de Deus em Itaituba, Pará, o pastor presidente da Comiadepa, pastor Océlio Naor, proferiu declarações, segundo as notícias, consideradas racista e sexista ao afirmar, abre aspas, branquinhas têm mais despesas, morenas gasta menos, fecha aspas, ao recomendar escolhas de parceiras com base na cor da pele. Meu amigo, em pleno 2025, um pastor presidente de uma convenção, velho, de um estado, comenta aí embaixo, porque pra mim isso é um absurdo, tá? Então, Zion, eu já disse no comentário que você pode observar, e eu sei que você é um bom observador com isso, que eu assisto seus vídeos, de uns anos para cá, podemos dizer de uns 10, de uns 12 anos para cá, parece que o evangélico, o crente, ele parece que ficou meio que biruta, aquele negócio balançando no vento para lá e para cá. Então eles, nessa loucura de igreja, Estado, de misturar tudo, essa confusão, então eles defendem tudo o que interessa, você entendeu? O que interessa que eu estou falando é esse aqui. Então, meu amigo, até o próprio racismo. O que faria uma pessoa é pronunciar isso no púlpito? E sem contar que esse aí falou isso, mas o camarada que é o ancião, que é membro da igreja a qual eu sou batizado, fez ainda pior. É que eu nem queria falar sobre isso, né? Mas ele fez pior. Ele foi apresentar um irmão para trabalhar com os jovens no púlpito e fez lá uma oração e disse que, olha, ele é preto por fora, mas é branco por dentro. E não se retratou. Não tem uma retratação. Ele deu uma desculpa, mas retratar não. Mais uma vez eu digo, se o Felca fizer esses dois vídeos, esses paralelos,
e eles chegarem a 1 milhão de views, aparece promotor de tudo enquanto é canto, aparece delegado de tudo enquanto é canto, querendo justiça. É por isso que eu digo, é justiça das telinhas. Porque aí, você mesmo vai mostrar o cara aí, entendeu? Sendo recebido com aplausos, né? Que foi a chamada, a entrada, e ninguém tá nem aí. E a fala dele rapidamente foi criticada na internet, que a fala dele não é compatível para um líder. E em resposta, sabe o que ele falou? Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: o pastor e a sua equipe, né, falou que a frase foi retirada de contexto. E eu fico me perguntando em que contexto essa frase caberia. Qual seria o contexto? Seria pior? E que ele se referiu à sua própria esposa, que, segundo ele, enfrentou um sério problema de pele com custos elevados. E mesmo assim o cara ainda usa para fazer uma piadinha de duplo sentido, cara. Ou eu aqui estou exagerando? Comenta aí, por favor, porque não dá. Exatamente o que está no seu coração. Não, Zaio, você não está exagerando coisa nenhuma. É que esse assunto é delicado e eu quero lembrar que um âncora da CNN americana, um negro que agora me fugiu o nome dele, mas todos vocês conhecem ele. Aí ele foi entrevistado num daqueles talk show e perguntaram para ele: como você, negro, tá aí numa emissora de destaque, sendo o cara principal ali, sendo negro, como é que você vê isso aí? Aí ele disse que para ele nunca poderia esquecer quem ele era, negro. Então ele teria que matar 2 leões por dia, enquanto qualquer âncora dali, se soubesse contar até 10, estava bom. Mas ele, como negro, tinha que contar até 1000. Na ponta da língua. Os outros não precisavam. Todos os outros âncoras cometiam deslizes e erros ao vivo, mas ele não. Ele não poderia cometer nada, porque dele seria cobrado muito mais. Então, Zaio, e não é só esse. Tem aquele lá que foi ministro da guerra dos Estados Unidos, que falou a mesma coisa, coisa semelhante. Coisa semelhante. Então, o problema é que negros brasileiros que estão em posição de destaque, estão em posição de destaque, alguns são general, a general eu nunca vi, mas são comandantes de exército, de marinha, que eu já vi, entendeu? Ou são delegados, ou são em posição de destaque, como assim, apóstolos, pastores em posição de destaque. Sabe de uma? Eles nunca se acham negro. Sabe aquele negócio do capitão do mato, que o cara ficou doido, que alguém chamou ele lá no congresso de capitão do mato e ele endoidou? Era porque o capitão do mato, ele era negro e era escravo. Ele não era uma pessoa livre. Ele só tinha um cargo. Ele só tinha um cargo para perseguir os escravos, mas ele não era livre. Só que ele se comportava como branco e livre. Então não importa o cargo que o negro ocupe. Não importa se é general ou se é soldado raso. Não interessa se o cara é presidente da república ou vereador. Se ele é negro, ele tem que ser o melhor. Tudo tem que fazer o melhor. E nunca, jamais esquecer que é negro. Não é o bairro que você mora. Se você mora num bairro que só tem branco, não faz de você um branco, não. Você quer ver? Pisa na bola ali no bairro para você ver o que acontece com você. Pisa na bola. Eu falo sempre aqui. Eu tenho o hábito de falar isso. Eu cortei cabelo por muitos anos.
graças a Deus, bastante freguesia. Mas se eu errasse nenhum cabelo, aí só podia ser preto. Ou aquele negão estragou meu cabelo. Até então, ninguém lembrava que eu era negão. Mas quando eu errei, aí eu era negão. Sabe por que esse pastor falou isso? Porque os negros estão todos escondidos por trás de algumas coisas, resolvendo outros problemas que não está nem aí porque não aconteceu com ele. E se você observar nessa festa que o pastor está, esse pastor, a câmera vai dar um zoom para a direita ou para a esquerda, você está vendo aí? Conta aí quantos negros estão aí. Conta aí. Foi exatamente isso que aconteceu com o tal pastor Océlio Naor, presidente da convenção da Comiadepa, né? Convenção das Assembleias de Deus, que resolveu transformar o púlpito em um palanque de preconceito e soltou uma pérola. Vamos recordar a pérola? Eu digo para os jovens hoje, olha, se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais cara. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, tem que comprar mais um creme, mais não sei o que, vai ficando caro. É lamentável, cara, mas é exatamente isso que ele falou. Segundo ele, mulheres negras seriam mais baratas para o varão casar-se, ou seja, para manter. Diante de toda a repercussão que houve, você não vai acreditar o que a convenção fez. Velho, é uma verdadeira lástima. Chegaram a carregar o cara nas costas. Antes de eu mostrar, gostaria que você conferisse a sua inscrição aí, se você já é inscrito, se não é inscrito. Deixa eu adiantar um pouco. Torcidas por motivações políticas, daí sempre é assim, né? Diante das eleições na convenção, assim o cara ainda usa para fazer uma piadinha de duplo sentido, cara. Ou eu aqui estou exagerando? Comenta aí, por favor, porque não dá. Olha só, além disso, o pastor Océlio Naor divulgou notas oficial na qual alegou que o discurso fazia parte de lembranças da sua juventude e o início ministerial há 43 anos atrás. Comentou que suas palavras foram distorcidas por motivações políticas, daí sempre é assim, né? Diante das eleições na convenção, pediu desculpas a todas as mulheres e conclamou os fiéis a orar para amar mais e odiar menos. Cara, não dá pra acreditar, velho. Pelo amor de Deus. Ô Zion, como eu lembrei agora, não dá pra pesquisar pra colocar aí. Eu me lembro quando o Temer assumiu a presidência no lugar da Dilma, né? Aí começou a rolar um assunto que ele era racista. O cara era racista. E apoiava o demônio. Vocês vão lembrar disso aí, né? E aí, logicamente, essas coisas aí eram os crentes que propagavam esse tipo de coisa. Aí, numa entrevista, acho que foi na Globo, eu não me lembro exatamente, o repórter perguntou para ele se ele era racista. E ele, não, eu? Racista? Não. A minha secretária é negra. A minha empregada doméstica é negra. Ou seja, pior a emenda de que eu sou neto. Então você não é racista, a minha secretária é negra, como é que eu sou assim? Então, meu amigo, como uma besteira dessa não vim de crente?
que o Temer, vocês se lembram, estavam cercados ali por todos os malas, os faias, né? Todos cercados pelos infelicianos da vida. Era só crente, né, meu? E crente galáctico, das alturas. Ou seria das profundezas? Isso aí é o tema para outro vídeo. De Deus. Já no dia 14, só para você lembrar, de agosto de 2025, foi protocolada uma representação ético-disciplinar interna solicitando seu afastamento cautelar da presidência da mesa diretora da Comiadepa, com base em seu regimento interno e estatuto social. Até aí foi louvável, né, a atitude da convenção. Vamos fazer uma representação ética disciplinar para averiguar os danos causados pela fala dele. Além de pedir retratação pública formal e participação obrigatória em formação sobre letramento racial, ética ministerial e gênero. E agora eu recebi um vídeo, meus amigos, vocês vão ficar pasmos, da reação dos convencionais, que eu vou ler aqui para você entender. Olha só, eu recebi ontem isso aqui. Fala Zaio, notícias do caso da fala racista do Océlio Naor, tem o vídeo. Foi inocentado na banca diretora da Comiadepa e continuará na presidência. Muitos estavam esperando o afastamento dele, dado a esse grave conteúdo largado por ele, mas ao mesmo tempo deu para perceber que ele teve uma aprovação meio que unânime no caso aqui, cara. Dá uma olhada no vídeo. O que eu peço para vocês olhar nesse vídeo é quantas pessoas de pele escura ou moreninha tem aí. Cara considerado racista, sendo carregado no ombro e aplaudido, louvado, cara, pelos assembleianos do estado. E, pelo amor de Deus, velho. Cara, na verdade até teve um comentário aqui que eu achei interessante na postagem lá da outra rede, que diz o seguinte: os evangélicos, né, esses pastores, já estão fazendo força danada para daqui a pouco ter que pedir desculpas por serem evangélicos. Esse dia será cômico, porém merecido. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e aonde tiver internet ao redor do mundo. Fiquem com Deus. Se é que toda essa baboseira aí tem a ver com Deus. Ou seria grana? Ou seria poder?